Denominações versus Brana. Rangendo os dentes de raiva, a denominação acusa William Brana de unicista modalista. Que comece a audiência. A acusação é que, se William Brana é o mensageiro da restauração, não devia pregar modalismo antigo ou unicismo, o qual já foi pregado por homens antes dele. Qual a sua defesa, senhor Brana? Não sou unicista, não sou dualista, não sou trinitariano, não sou modalista e vou provar por quê. Segundo o que diz este artigo, o modalismo foi uma das grandes heresias do século III. É bom saber que neste tempo qualquer pessoa que se levantasse contra as doutrinas da Igreja Católica era considerado herege. Martinho Lutero até hoje é considerado herege pela Igreja Católica e todos nós sabemos que ele não é. O fato do modalismo ser chamado de herege pela Igreja Católica não significa que o modalismo é uma heresia. O modalismo não é a verdade em sua totalidade. Mas mesmo assim eu preferiria 1000 vezes ser modalista do que crer numa doutrina sem lógica como aquela de 3 pessoas distintas da tal trindade. O modalismo pregava que Deus é um só, através de diversos modos de manifestação. Isso não é heresia, Deus é um só mesmo. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nós não somos israelitas, mas somos cristãos e professamos crer no Deus de Israel. E se o Deus de Israel não era 2 nem 3 no tempo de Israel, não é hoje, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O modalismo está correto nesse tema, porque realmente não é 3 pessoas distintas. A Bíblia não fala nisso, mas é um Deus que se manifesta de várias maneiras. Paulo disse isso em Hebreus capítulo 1, tendo Deus antigamente se manifestado de diversas maneiras, nesses últimos dias se manifestou através do seu Filho. Se fossem 3 pessoas distintas da divindade, Jesus faria parte da divindade, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a divindade completa está em Jesus, Colossenses 2, verso 9. Mas este artigo diz que o modalismo crê que o Filho é o Pai. É isso que me diferencia do modalismo. Se me permite, meritíssimo, queria mostrar-lhe um parágrafo de uma mensagem que preguei explicando este assunto. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Parágrafo 145. Agora, o ensinamento da unicidade da Igreja, da unicidade. Eu com certeza discordo dele. Pensam que Jesus é um como seu dedo é um. Ele teve que ter um pai. Se ele não tivesse, como poderia ele ser o seu próprio pai? E se seu pai era um homem, como os trinitarianos dizem, então ele teria nascido de um nascimento ilegítimo, com 2 pais. Veja você, ambos estão errados na apresentação dos argumentos, veem? Mas vou lhe dizer o que eu creio e que tenho pregado, senhor meritíssimo. Parágrafo 146. A verdade disso é que ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma só pessoa, habitando em um tabernáculo de carne para tirar o pecado do mundo. É nisso que creio. Eu não creio num Deus Filho. Como pode existir um Deus Filho se Deus é eterno e um Filho é gerado? Eu creio no Filho de Deus, e o Filho de Deus é o tabernáculo onde Deus habita. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. O Pai, que está no Filho, como disse Paulo em Colossenses 2,9, nele, em Jesus, no Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Eu não creio em 3 pessoas da divindade. Eu creio em Jesus Cristo, a única pessoa que a divindade tem. Eu creio que a divindade é Espírito, São João 4:24. E não creio que Jesus é seu próprio Pai. Portanto, refuto a acusação de que sou modalista e refuto a acusação de que sou unicista. Eu não vim trazer unicismo, dualismo, modalismo ou trinitarianismo ao mundo. Eu vim restaurar a mesma doutrina apostólica, a revelação da deidade de Deus, que foi distorcida pelas denominações através das eras. O problema é que eu dobrei um canto, excelência, e a denominação nunca vai me compreender. Eu disse no sermão A Era de Laodiceia, parágrafo 81, que Deus ia confundir as denominações através do mensageiro desta era e da sua noiva. Ok, dona denominação, você tem alguma coisa a dizer?